em 1933, alguns italianos se juntaram e compraram um imóvel, um lote, um terreno para a construção da Casa de Itália. Um lugar que eles pudessem lembrar, se reunir e matar a saudade da pátria-mãe. Em 1936, esse imóvel ia ser desapropriado. Então, Pantaleone Arcuri, com muita interferência que ele tinha, muita influência, ele conseguiu fazer uma permuta desse imóvel com a prefeitura. O doutor Eduardo Menezes, prefeito da época, fez uma troca com eles. Então, hoje, esse imóvel que foi permutado, de 1936, é esse que nós encontramos sediado hoje a Casa de Itália. Em 1936, no final do ano, em 26 de outubro, eles se uniram e pegaram as 4 instituições, 3 instituições e o partido político, que tinha uma sede, e criaram a Casa de Itália, de Juiz de Fora. Na verdade, chamava Sociedade Civil Casa de Itália de Juiz de Fora. E aí construíram o imóvel. Então, o terreno foi comprado pelos italianos por 70 contos de réis. Foram 65 famílias que contribuíram com a compra desse imóvel. Depois veio a construção do imóvel, que durou de 1936 a 1939. E que teve a contribuição foi adquirido e teve a contribuição de 147 subscrições, ou seja, 147 famílias, no valor de 306.980 contos de réis. Esse contrato foi firmado com a companhia Pantaleone Arcuri, que foi um dos maiores incentivadores para a criação desse imóvel, né, da construção dessa Casa de Itália, e ele construiu ela em 1939, em 36 a 39, e em novembro ela foi inaugurada com a presença do embaixador da Itália, do representante do governo brasileiro, enfim, foi uma grande festa, no dia 5 de novembro de 1939. Eles aqui montaram a escola para os seus filhos, que trouxeram professores da Itália, enfim, fizeram uma casa realmente italiana, onde eles aprendiam tudo o que os seus pais aprenderam na Itália. Só que em 1942, com a guerra, a Segunda Guerra Mundial, esse imóvel foi tomado dos italianos e ficou na mão dos brasileiros até 1951, quando houve um tratado de devolução desses imóveis. É interessante que em 1939 falam que tinham 42 casas de Itália em todo o Brasil. Hoje só existe a nossa. Então, só sobrou a nossa Casa de Itália, olha só. E que hoje é gerida pela Associação Ítalo-Brasileira São Francisco de Paula, do qual eu sou o presidente. Tá? Paulo, e como é que foi? Você, há poucos dias, recebeu aí uma notificação do consulado. Como é que foi isso? Eu estava aqui na minha sala na terça-feira, eu venho aqui apenas terça e quinta, por causa da pandemia, e aí bateram na porta. Quando eu abri, era um senhor falando, eu tenho um documento aqui. Eu achei até que era oficial de justiça, porque eu vi logo uma notificação. Aí ele falou, você assina aqui, eu assinei. Quando eu vi, era uma notificação extrajudicial, me dando 30 dias para sair do prédio, sob pena de ele entrar com processo contra nós. Eu acho assim, um absurdo da maneira que foi feita. Acho um absurdo pedir que nós deixemos a nossa Casa de Itália, porque essa Casa de Itália pertence à comunidade italiana, ela não pertence ao governo italiano. Eu gostaria de voltar até um pouquinho para você entender que quando colocaram, foi feita uma simulação na compra, tá? E isso eu posso provar e comprovar, que eles colocaram em nome do governo italiano para evitar que os futuros que viessem, né, os possíveis
administradores ou diretores ou presidentes da Casa de Itália viessem a vender o imóvel. Então, para evitar isso, eles colocaram o nome do governo italiano. Olha só a ironia do destino. Justamente para evitar que isso acontecesse, colocaram o nome do governo italiano. Quem está querendo vender é o governo italiano, através do Dario Savarese, né? O cônsul de Belo Horizonte. Então, eu recebi dessa forma. Eu fiquei, assim, surpreso, mais uma vez, com a atitude dele. Já foi a segunda, né? A primeira foi a de trancafiar a Casa de Itália na parte onde era feito o atendimento consular. O segundo foi essa notificação. E a terceira foi ontem, quando ele colocou a Casa de Itália em leilão. Entendeu? Ele colocou no site do consulado que ela vai ser leiloada no dia 30 de outubro. 30 de outubro. Entendeu? Então, eu recebi, assim, com muita tristeza, porque vejo que esse senhor, ele quer apagar a história dos italianos em Juiz de Fora, ele quer pôr uma pedra em cima de tanta coisa importante feita pelos italianos. Juiz de Fora teve a segunda maior imigração do Brasil, foi em Juiz de Fora. Hoje não é mais, mas na época foi Juiz de Fora. Então, por que tantas entidades tinham aqui na cidade? Para poder distribuir os italianos que chegavam da Itália, desempregados, em função da unificação da Itália. Então, eles vieram, a primeira leva de italianos era praticamente todos eles do norte. A segunda leva foi após a Segunda Guerra Mundial, que vieram da Calábria, mais da Calábria, do sul, né? Então, e disso tudo, tanta coisa nasceu aqui dentro dessa casa. Nós temos uma cultura italiana que tem 60 anos. Nós temos aqui um grupo chamado Tarantolato, que tem 20 anos de existência, que participa de norte a sul, leste a oeste, em festas italianas. Nós temos aqui a segunda escola do mundo da Verazzi Pizza italiana, lá de Nápoles. Então, olha só, eu não preciso falar mais nada, eu acho que essas três coisas já são mais do que suficientes. E outra coisa, a troco de que ele se diz dono do imóvel, porque está no nome do governo italiano, foi feito em confiança, foi feita uma simulação, entendeu? O governo italiano nunca participou em nada. Ele participou sim, na construção do imóvel, ele deu 50 contos de réis. Mas sabe qual foi o intuito dessa doação? Simplesmente direcionada pelo fascismo, pela propagação do ideal fascista no Brasil. Tanto é que uma das entidades que compôs a Casa de Itália é o Fascio. Então, o resto foi tudo dos italianos, que pessoas doaram anéis, doaram pulseiras, aliança, que é empenhorável pela Caixa Econômica Federal, até hoje. Estou falando isso porque eu tenho conhecimento jurídico, eu sou advogado. Então, não vejo aonde esse cônsul acha que essa casa é dele, sabe? Ainda mais o governo italiano. Estamos há 80 anos ocupando esse imóvel, mais de 80 anos, entendeu? Outra coisa, aqui dentro funciona, você sabe que a associação não pode ter fins lucrativos. A nossa função aqui é propagar a cultura italiana, ajudar os entes necessitados. Hoje tem muito poucos ainda vivos, mas a gente ajuda e de repente ele quer apagar essa história. E para se manter isso, o espaço ele é todo alugado. Aqui funciona uma quantidade de escola, tem escola de cabeleireiro, escola de esteticista, escola de pizzaiolo, tem restaurante. Então, enfim, tem outras atividades aqui que agora não me vem. Tem departamento de cultura. Se ele fecha essa casa, ele coloca em plena pandemia mais de 70 pessoas na rua, desempregadas. Pelo menos a função social, ele não está pensando nela. Isso é princípio básico de qualquer constituição, de qualquer país. Eu fico até assim um pouco irado quando eu falo isso,
mas é porque esse é o princípio básico de qualquer Constituição, Pois a é. função social. Ô Paulo, Entendeu? quando E ele passa por cima disso, atropela tudo. quando ele despeja a Casa de Itália, ele está despejando também o consulado, o vice-consulado honorário, aí, o consulado honorário, que funciona ali dentro. Ele acaba com tudo. Pois é, mas então, que motivação? Não houve nenhum sinal, nenhuma conversa prévia, nenhuma... Não, nenhuma ligação, nenhum contato, nenhum telefonema, nenhum e-mail, nenhuma carta, nada. É como se a gente não existisse. Vocês agora, em função dessa notificação, vocês estão tomando algumas providências, provavelmente. Tem margem para... Ele não deu margem para negociação, pelo que eu entendi. Não deu margem. A outra coisa é o seguinte, você sabe, você está no Brasil, você sabe que quando você ocupa o imóvel, o direito de preferência é de quem ocupa o imóvel. Ele, antes de pôr leilão, ele deveria ter oferecido imóvel para a gente. É claro e evidente, eu digo que nós não iríamos comprar, porque o imóvel é nosso. De onde ele tirou, torno e insisto nisso, de onde ele tirou que isso pertence ao governo italiano? Porque está no nome do governo italiano, isso é uma cláusula que eu posso rescindir, entendeu? Uhum. Eu não vou entrar nesses detalhes jurídicos aqui, mas o absurdo é ele ter feito o que ele fez. É apagar a história de todos nós. É apagar a história do meu bisavô, o Antônio Passarella, que muito participou da construção desse imóvel. É apagar a história do Pantaleone Arcuri. É apagar a história dessas 147 pessoas que contribuíram, que eu te mandei até por via e-mail, entendeu? É apagar a história dos 65 pessoas que compraram o terreno para edificação do prédio. E sem contar isso, tem a história das pessoas que aqui nasceram, que aqui foram criadas, que aqui foram educadas. Nossa, o que é isso? É o que eu falei, ele não preserva nada. Ele é como um câncer na natureza, entendeu? Está destruindo tudo que passa pela frente. O que vocês pretendem fazer em função desse fato criado, essa notificação? Bom, nós vamos tomar as nossas providências jurídicas, né? Com toda certeza. Porque se ele pensa que eu vou entregar a Casa de Itália de mão beijada para ele, não só eu, como nossa diretoria, como nossa sociedade. A sociedade de Juiz de Fora, tenho certeza que quando souber disso, vai se manifestar e você vai ouvir muito isso. Vai ver na televisão e vai ler muito isso. Tanto em jornal quanto em revista. Essa notificação ele entregou extrajudicialmente? Sim. Foi através do cartório. Através do cartório. Certo. Isso. E depois disso não houve contato também de vocês com eles até então? Não, ele simplesmente, desde janeiro, fevereiro, ele cortou qualquer relação com a gente. Não sei por quê. E te digo mais, em janeiro desse ano, eu estive com ele entre dia 13 a dia 20, eu não sei o dia preciso, eu teria que olhar na minha agenda, e ele se comprometeu a passar esse imóvel para o nome da Casa de Itália, entendeu? Através que eu fizesse uma carta a ele, que ele ia mandar para o Ministério, para poder transferir esse imóvel para a Associação Ítalo-Brasileira São Francisco de Paula. De repente, eu mando a carta, não tenho resposta. Um dia eu dou uma entrevista para o Geraldo Coclo, foi a última vez que eu falei com ele. Ele me liga e fala que eu estava mentindo, porque o governo italiano era responsável pela construção do imóvel, que eu estava mentindo. Eu falei, não, mas eu não quis insistir isso por telefone, porque eu pensei da gente ter um encontro próximo. Mas esse encontro nunca mais aconteceu e nunca mais nos falamos. E, infelizmente, veio a pandemia em março, e aí ele começou a agir de forma estranha. Em março ele mandou vir um engenheiro aqui, no dia 19 de março, me lembro bem, porque é dia do meu aniversário, para poder fazer um levantamento do imóvel, fotografar,
fazer um memorial descritivo, que já tinha sido feito pela cônsul passada, a cônsul Aurora Russi, você deve ter conhecido. Apresentei aquele para ele, ele falou que não interessava aquele, ele queria fazer outro. Então, foi feito. Então, diante disso, eu falei, ele está preparando alguma coisa, porque quem faz um memorial descritivo tem alguma intenção, ou de construir ou de vender. E como aqui é um imóvel tombado, não só pelo município, mas também pelo Estado, nada que pode ser mexido, nada pode ser alterado. Inclusive, é o único imóvel em Juiz de Fora que é tombado internamente, porque a maioria deles são tombadas externamente. O nosso é interno e externo. Quer dizer, quem comprar não vai poder mexer, não vai poder fazer nada, vai ter que manter como está. E ele remete, pelo que eu vi no aviso ali, de que quem comprar vai ficar responsável pela situação do pessoal que lá está, quem estiver ocupando, e inclusive com essas questões do tombamento. Não é? Sim. E uma coisa que ele não, acho que ele também não pensou, que aqui dentro, como eu falei, isso aqui não pode, é uma entidade sem fins lucrativos, então ela tem que sobreviver dos aluguéis que a gente consegue apurar aqui, e não sobra tanto dinheiro, porque o dinheiro é quase que igual ao que a gente tem de despesa. Ele não pensou que existe aqui tantas pessoas que têm contrato. E esses contratos, a minha responsabilidade existe. Mas se acabar com a associação, a responsabilidade vai cair em cima do governo italiano. E eu quero ver ele indenizar todos esses contratos. E qual pessoa vai querer enfiar a mão numa cumbuca dessa? Comprar, alugar imóvel, ou comprar um imóvel cheio de locatários, com contratos que eu fiz esse ano, por exemplo, de 4 anos de duração, contratos de 10 anos de locação. Como é que vai indenizar isso? Eu acho que ele não está pensando em nada. Ele está pensando, eu acho que só numa coisa, destruir, esmagar o povo de Juiz de Fora. A cidadania italiana, porque é a comunidade italiana de Juiz de Fora. Você já convocou outro motivo. Você já convocou a Assembleia, os associados, já tem conhecimento disso? Todo mundo? O nosso conselho, a diretoria, o conselho, sim. Eu ainda não levei para os associados, porque é o que eu falei com você logo atrás aí, que na hora que a comunidade italiana souber disso, Juiz de Fora inteiro vai se levantar e vai gerar um banzé. Essa que é a verdade. Eu tenho certeza que já houve uma outra situação lá no passado e que foi um caos. Tentaram até invadir esse imóvel aqui para evitar que ele fosse vendido. Então, eu imagino o que vai acontecer hoje se isso vier a público. Eu estou tentando segurar isso, mas ele mesmo está fazendo questão de fazer a publicidade da venda dessa casa. Porque ele colocou no site do consulado. Exato, está no site do consulado público. Sim. Exato. Vocês têm curso de italiano ali dentro também, não? Nós temos aqui a cultura italiana, ela tem 60 anos, 70 anos que a cultura está aqui. O prédio foi tomado pelo governo italiano, mas ele permitiu que aqui funcionasse a cultura italiana. Aulas de italiano, né? Uhum. Então, foi só que o governo brasileiro permitiu. Porque, se você pegar, a casa tem 80 anos, ela ficou em poder do governo brasileiro por 42 a 51, 9 anos. Né? Então, você tira por base que... 70... Não, ela entrou justamente quando o governo devolveu o imóvel, a cultura entrou. Entendeu? Uhum. Nós temos esse grupo de... Eu esqueci de falar outras coisas aqui. Eu já te falei do Tarantolato, que tem 20 anos, que é um grupo folclórico. Nós criamos agora um campo de bocha aqui, através de uma associação chamada Associação de Bocha Casa de Itália. Esse time está despontando muito no cenário brasileiro e até internacional. Há 2 anos atrás, um dos nossos atletas conseguiu ganhar o prêmio
de... tem um jogo de dupla e tem um jogo individual. Ele foi campeão mundial na Argentina, entendeu? O campeonato foi disputado lá. Esse ano que passou, 2019, foi disputado na Itália. Nós não tivemos recurso para que eles fossem jogar lá, entendeu? Então, esse nós não participamos. Mas você vê, nós estamos aqui ativamente praticando a cultura, divulgando a cultura italiana. Até 2013, essa casa, eu vou até te falar como é que eu entrei aqui. Em 2008, eu fui chamado para fazer uma defesa desse imóvel que ia a leilão, porque a embaixada italiana não pagou o INSS, Fundo de Garantia, férias, de um funcionário que ela mandou embora, já com tempo de serviço de aposentadoria. A ação era tão grande, o valor era tão grande, que e ao fazer essa defesa, que eu fiquei sabendo, que eu tive que pedir um prazo ao advogado do reclamante que me desse 3 meses para que esse valor fosse inserido na lei orçamentária do ano seguinte na Itália, para poder pagá-lo. Então, eu entrei aqui na Casa de Itália em 2008, para ser mais preciso. E aí, em 2013, aí eu comecei a participar mais das atividades como associado. E aí, em 2013, eu tomei posse como presidente interino. E foi até 2016, quando nós tivemos a eleição. E aí eu fui eleito em 2016 para 2022. E nesse período, o Peron, aconteceu uma coisa entre 2008 a 2013. O teto da Casa de Itália caiu todo, porque esse prédio não tinha manutenção, eles não conseguiam fazer manutenção. Então, eu tinha perdido a minha mãe recente e ela deixou um dinheiro para mim, e da minha parte da herança, e que eu arquei um custo de toda essa reforma e pintura de todo o imóvel, que se você chegar aqui hoje, você vai ver que ele se mantém limpo, bonito, com prêmios, inclusive, que nós ganhamos pela Prefeitura de Juiz de Fora, como o imóvel mais bem conservado da cidade. Quer dizer, entendeu? O imóvel está reformado e vem essa notícia, essa tentativa... Para você ver, né? Bem, você já deve ter... Só para também aqui, eu não sei se está finalizando, mas eu gostaria também de deixar mais claro, nós criamos uma orquestra, tinha orquestra de Juiz de Fora, agora nós temos a Orquestra da Casa de Itália, que já está em andamento o estatuto deles. Criamos também o coral, que já... O coral não foi no meu tempo, eu cheguei que ele já existia, mas que é um coral extremamente solicitado também em diversos lugares do país, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, olha quanta coisa, as festas que a gente faz, todo mês tem uma festa de uma noite italiana, servido pratos típicos de determinadas regiões, tem as festas que a gente faz com dança da região onde é servido aquele dia. Então, quer dizer, estamos aí fazendo a sua função de divulgar a cultura italiana dentro do Brasil. Eu não vou falar nem em Juiz de Fora, porque vem gente de Uberlândia, que está a mais de 800 quilômetros daqui, para prestigiarmos. Então, isso para mim é de um valor, assim, de uma importância ímpar. Sem contar a parte social que eu fiz questão que a Casa de Itália tivesse essa obrigação social. Então, eu posso te falar que naquele primeiro deslizamento de Mariana, nós conseguimos a doação de 3 truques de água mineral, alimentos, roupa, fazemos a campanha do agasalho no inverno, a campanha do Dia da Criança, a campanha do Natal, a época do ovo de Páscoa. Quer dizer, nós estamos assim ajudando entidades, tanto infantis
como de idosos, como o Abrigo Santa Helena, onde a gente leva muita roupa, cobertores, e tivemos Outubro Rosa. Quer dizer, estamos participando ativamente, não só socialmente, interagindo com toda a sociedade brasileira, mas divulgando ainda mais a cultura italiana.